E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo Lopes e bem-vindos a mais um vídeo. Depois de um tempinho aí sem vídeos, voltei e vou falar hoje sobre a competência 5 da redação do Enem, que é uma das mais populares também, que é aquela que pede uma proposta de intervenção, uma solução para aquele problema que você abordou ao longo dos seus desenvolvimentos, tá bom? Se você ainda não me segue no meu Instagram, segue lá que eu estou postando algumas dicas nos meus destaques e nos stories também, alguns quiz sobre redação do Enem e também sobre gramática, para ajudar vocês também na competência 1, que eu já falei aqui em outros vídeos do canal, você pode estar procurando também, se não tiver assistido. Mas, gente, hoje eu vou estar falando da competência 5, a proposta de intervenção. Então, eu vou mostrar para vocês quais são os elementos necessários para nós chegarmos ao nível máximo sempre nesta competência, tá bom? Eu vou separar em dois vídeos novamente. Esse vídeo aqui vai ser introdutório, em que eu vou mostrar para vocês quais são os elementos, o que a solução vai pedir de vocês. E num outro vídeo eu vou mostrar na prática como é que isso funciona. Quer dizer, eu vou trazer redações minhas ou de alguns amigos que obtiveram a nota máxima na competência número 5 e eu vou marcar cada um dos elementos, mas eu acho necessário que vocês entendam primeiramente quais são eles e o que eles pedem, tá bom? Então bora ver aqui. Pessoal, a proposta de intervenção, a sua solução, o ideal é que você faça ela no último parágrafo, no seu parágrafo de conclusão. E aqui vai a primeira coisinha para vocês. Pessoal, conclusão é diferente de solução. Você solucionar o problema não quer dizer que você está concluindo o seu texto, tá bom? Então tem alguns professores que eles são um pouco chatos em relação a isso. Como assim? Para o Enem é necessário e é ideal que você faça a solução para aqueles problemas abordados. E não necessariamente eles têm que ser no último parágrafo, tá bom? Eles têm que aparecer no último parágrafo. Mas é ideal para que não comprometa a sua argumentação, tá bom? Então, bora combinar de fazer sempre a solução no último parágrafo. Só que concluir, meu povo, é fazer uma breve síntese, até fica redundante, né? Mas é fazer um resuminho, assim, de uma ou duas linhas sobre aquilo que você falou no seu texto. Então, por exemplo, o seu tema é o combate ao uso de drogas no Brasil. E aí você coloca, portanto, o combate ao uso de drogas no Brasil é realmente necessário. Você está ali fazendo uma breve conclusão daquilo que você falou ao longo do seu texto, né? Já que você defendeu o combate ao uso de drogas. E uma solução é você já começar assim, portanto, cabe ao governo criar leis mais rígidas em relação ao uso de drogas ilícitas e tudo mais. Tá entendendo? Então, embora não seja proibido você fazer o último parágrafo apenas com sugestões de propostas de intervenção, alguns corretores pedem também que você faça uma pequena síntese, tá bom? Um pequeno resumo daquilo que você falou ao longo do seu texto. E para o Enem tem que ser pequeno mesmo, tá bom? Porque o mais importante aqui é a solução. Eu só estou falando para vocês se atentarem a algumas correções mais rígidas, não que todas sejam assim, tá bom? Então, uma conclusão é um breve resuminho ali, bem rápido, sobre aquele eixo temático, e a solução para o Enem consiste em 4 elementos e o detalhamento, que é o que eu vou explicar para vocês neste vídeo. Pessoal, o primeiro dos elementos é o agente. Ele precisa aparecer. E quem é que vai ser o agente, Gustavo? É aquele que vai realizar uma ação, obviamente, e ele precisa estar em coerência com essa ação. Ele precisa ter coerência com essa ação. Como assim? Você não vai colocar um agente para fazer alguma coisa que ele não pode fazer. Então, eu não posso colocar as ONGs, organizações não governamentais, para criar leis. Isso não existe. Eu não posso colocar as escolas para fiscalizar leis. Isso também não existe, tá bom? Nem o Estado para fazer alguma coisa que por acaso fere os direitos humanos. Isso também não existe, tá? Nada que vá ferir os direitos humanos a gente pode colocar como solução. Então essa história aí de ter que mandar matar e torturar não existe, tá bom? Aqui nas soluções. Hein? E aqui são alguns exemplos de agentes que podem aparecer. O governo federal, o Estado, as escolas, ONGs, podem estar especificados, tá bom? Então, o governo, os ministérios, pode ser algum órgão específico também. Escolas eu não acho legal você especificar, né? ONGs também você pode estar especificando alguma ONG, até para detalhar um pouco mais, tá bom? Mas o agente não é necessário que ele seja detalhado, tá bom?
Então, se você está em dúvida se pode usar o governo federal, pode sim, você não precisa colocar um ministério específico em si, tá bom? A ação, pessoal, ela precisa ser viável, quer dizer, você não vai colocar aquela ação impossível de acontecer, tá bom? É necessário que tenha uma noçãozinha aí das coisas, tá bom? Ela pode ser inédita, tá bom? Na verdade, ela deve, de certa forma, ser inédita, porque se ela já existir, pessoal, você não vai poder colocar, porque existe. Mas se você quiser colocar alguma ação existente, é necessário que você use aqueles modalizadores que eu falei para vocês na competência número 3. Então, se uma ação... Nossa, tá passando um mosquito aqui muito chato. Se uma ação já existe, ela deve ser feita de maneira mais eficaz, de modo mais eficaz. Então é necessário que vocês tragam essa especificação, tá bom? Porque se uma ação não é inédita, se ela já existe, então não é uma proposta de intervenção assim tão legal, porque, nossa, a ação já existe, porque o problema continua, entendeu? Aí de repente não fica tão legal. Então, por exemplo, o governo deve investir na educação. Gente, o governo investe na educação, mesmo que seja de uma maneira insuficiente, mas investe. Então, você colocar redirecionar verbas voltadas à educação, intensificar os investimentos na educação, investir de modo mais eficaz é diferente, tá bom? Aí você vai estar especificando, detalhando um pouco a mais essa ação para ela não ficar inviável, já que já existe. Coerência com a agente também é muito importante, quer dizer, a ação precisa ser realizada pelo agente que consiga realizar aquela ação, tá bom? E finalmente o uso de verbos que vão indicar para o seu corretor que realmente há uma ação ali. Então, cabe ao governo realizar isso, cabe ao Estado promover aquilo, cabe ao governo fiscalizar tal lei, cabe às escolas orientar, cabe às ONGs orientar. Cuidado com o verbo conscientizar, tá bom? Muitos corretores não gostam e não é recomendado também. Então, no lugar de conscientizar, coloque orientar, ensinar, entre outros. Meio ou modo. Gente, não é meio e modo, tá bom? Eu já vi gente colocando um meio daquela ação, de como vai se realizar aquela ação, e enlouquecendo porque não sabia como colocar o modo daquilo. Aqui, para o Enem, praticamente vão ser sinônimos dessas palavras, tá bom? Então, isso daqui vai indicar como aquela ação se realizará, tá bom? E precisa ser viável também. Então, algumas expressões como por meio de, por intermédio de, vão mostrar para o seu corretor que há ali um meio, modo daquela ação, tá bom? Então, usem essas expressões. Então, por exemplo, o governo deve orientar a população por meio de palestras. Tá entendendo? Isso daqui, eu tenho um agente, tem uma ação que está expressa pelo verbo e essa expressão por meio de, por intermédio de, vai indicar o meio modo. Cuidado, eu vou até colocar como uma observação aqui, com o uso do através de, ó. Vou colocar aqui através. Cuidado com essa expressão do através de, tá bom? Ela deve, eu vou colocar aqui para evitar. Por quê? Porque o através de, galera, tem um outro sentido, tá bom? Que não necessariamente vai indicar um meio modo de alguma ação, beleza? Então evitem o uso do através de. E a finalidade, finalmente, vai ser o objetivo daquela ação. Para que, a fim de que. E aqui vai uma dica. Para você não perder pontos também na competência número 3, coloque na finalidade o objetivo de combater, de solucionar aqueles problemas que você citou nos seus desenvolvimentos, tá bom? Então essas expressões, a fim de que, para que, são muito importantes porque vão indicar também que há uma finalidade para aquela ação. Portanto, você terá aí os 4 elementos, tá bom? Ah, gente, só uma coisinha. Cuidado com o gerúndio. Por quê? Porque ele pode confundir entre finalidade e meio modo, tá? Então você coloca assim: o governo deve realizar palestras sobre alimentação, trazendo à população novas alternativas de nutrição ou sei lá o que. Gente, esse trazendo aí, você acha que está fazendo um meio modo, ou então você acha que está fazendo a finalidade e ignorando um ou outro. Cuidado, coloque as expressões desenvolvidas, porque assim não vai deixar o seu corretor em dúvida e nem você, tá bom? Porque na hora você não vai estar lá para dizer, eu quis passar essa ideia aqui.
Então não existe isso, tá bom? Desenvolvam os períodos é a minha dica e coloquem essas expressões também. E finalmente o detalhamento, que é aquilo que assusta algumas pessoas, mas nada demais aqui. Pessoal, o detalhamento é uma informação a mais. É uma exemplificação, é uma explicação, é uma especificação ou ainda pode ser um efeito do efeito. Como assim, Gustavo? Gente, eu preciso detalhar um destes 4 elementos para eu atingir os 200 pontos na competência 5, ok? Massa. Eu posso detalhar o agente, Gustavo? Pode. As ONGs, como organizações que visam suprir as necessidades populacionais, eu estou trazendo aqui um aposto explicativo sobre a função das ONGs, tá entendendo? Então isso daí é uma especificação sobre aquele agente, eu posso especificar o agente. Mas pessoal, o ideal mesmo é que você faça um detalhamento da ação e do modo, tá bom? São os mais eficazes, são os detalhamentos mais eficazes que o seu corretor vai identificar logo de cara e vai dar logo sua pontuação de cara. Por que, Gustavo? Porque muitos não acham suficiente o detalhamento do agente e da finalidade, tá bom? Então vamos preferir detalhar a ação ou meio modo. Então, as ONGs devem orientar a população por meio de palestras. Aí você pode especificar com profissionais da saúde, com estudiosos especializados no assunto, enfim, você pode estar trazendo uma especificação. Você pode estar trazendo também uma exemplificação daquilo dali. Então você pode falar que as escolas devem promover o combate ao bullying por meio de campanhas, como as que já existem. Você pode citar algumas campanhas existentes de combate ao bullying por meio da intensificação dessas campanhas, não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí você vai estar exemplificando, tá bom? Então toda essa informação a mais é um detalhamento, tá bom? Lembrando que se você for detalhar o agente, o ideal é que você detalhe alguma outra coisa a mais. E não é difícil o detalhamento. No próximo vídeo, eu vou mostrar na prática como é que nós podemos identificar cada um desses elementos, para não ter mais dúvida nenhuma na competência 5. E a gente sempre atinge lá o nível máximo, porque, galera, é uma das competências mais populares aqui, a competência 5. Você acha que você vai lá fazer a redação do Enem sabendo que vai ter que solucionar alguma coisa. Mas também é uma das competências que a galera mais perde pontos, tá bom? Eu acho que esta é uma das competências que nós temos que sentar lá a bunda na cadeira e saber, eu vou sair daqui dessa redação aqui com 200 na competência 5. Porque por mais que eu não faça a solução de tudo aquilo que eu desenvolvi nos meus parágrafos de desenvolvimento, o que a competência 5 pede de vocês é uma proposta de intervenção contendo estes elementos todos, tá bom? Se a sua proposta de intervenção não for impossível, não ferir os direitos humanos e tiver esses 5 elementos aqui, você garante a nota máxima na competência 5. Então você vai ter que sentar o seu bumbum lá na cadeira e saber, na 5 eu levo 200. Então, galera, esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir. Bastante introdutório. Lembrando mais uma vez, eu vou fazer outros vídeos para mostrar para vocês de uma maneira mais específica como é que a gente identifica esses elementos na redação, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe para os seus amigos e me segue lá no meu Instagram que eu dou dicas lá também, tá bom? Obrigado por assistir.